Bem-vindo ao canal Devocional em Voz. Aqui você encontrará uma palavra vinda do céu para você. Deus vai fazer florescer, onde só havia secura. Isaías 35:1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Há fases na vida em que tudo parece seco. A alma seca, o coração vazio, a mente cansada. É como caminhar por um deserto sem fim, sem direção, sem sinal de vida, onde cada dia parece apenas mais uma repetição da dor e da espera. Mas Deus manda te dizer hoje: vai florescer, vai brotar vida onde você só viu secura. Isaías 35:1 diz que até o deserto vai se alegrar, a terra seca vai cantar. O ermo, aquele lugar esquecido, abandonado, vai florescer como uma flor no meio da poeira. Isso não é metáfora, é palavra profética, é promessa para quem crê, mesmo quando o cenário ainda é o oposto. Você pode olhar ao redor e ver esterilidade, projetos parados, portas fechadas, sonhos murchos, orações aparentemente sem resposta. Mas Deus é especialista em transformar lugares impossíveis em cenário de milagre. O povo de Israel viveu isso. Durante anos, vagaram pelo deserto, alimentados apenas por promessas. Mas quando o tempo de Deus chegou, o que antes era terra seca, se tornou caminho firme. A nuvem os guiava de dia, o fogo os protegia de noite e até a água brotava da rocha. Você pode pensar: mas eu já esperei tanto, já tentei tanto, e nada muda. E Deus responde hoje com Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus não depende das condições naturais. Ele não espera o terreno estar fértil para agir. Ele transforma o solo pela palavra dele. Onde havia secura, vai haver colheita. Onde havia lamento, vai haver cântico. Onde havia morte, vai haver vida. Mas para isso, ele precisa do seu posicionamento. O solo do deserto floresce quando recebe a semente da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, você está aqui. Não por acaso, não por curiosidade, mas porque o Espírito Santo está regando seu coração com essa palavra. Ele está dizendo: mesmo nesse lugar onde ninguém vê futuro, eu vou fazer brotar algo eterno. Vou fazer nascer beleza onde havia dor. Vou fazer surgir força onde só havia cansaço. E quando você olhar para trás, vai dizer: foi nesse deserto que eu vi Deus de verdade. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Isaías 35:1. No deserto, Deus te fará florescer. Pode parecer contraditório, pode parecer impossível, mas esse é o padrão do céu: agir onde o mundo não vê possibilidade. O deserto é lugar de solidão, é onde você se sente esquecido, ignorado, abandonado. O telefone não toca, as portas não se abrem, as palavras somem, a fé vacila. Mas é também no deserto que Deus se revela. É lá, no silêncio mais profundo, que Ele sussurra verdades que você jamais ouviria no meio do barulho. Lembra de Moisés? Ele passou 40 anos no deserto antes de ouvir o chamado. Foi nesse lugar de esquecimento que Deus apareceu em uma sarça ardente e disse: eu te escolhi, volta, você vai libertar o meu povo. Moisés achava que a vida dele tinha acabado ali, mas o que ele pensava ser o fim era, na verdade, o início do propósito. Talvez você também pense que o que está vivendo é o fim, mas Deus diz hoje: é aí que vou fazer você florescer. Quando tudo seca por fora, é porque Deus está cavando fundo por dentro. A raiz
precisa crescer na profundidade antes que a flor apareça na superfície. É no deserto que você aprende a depender só de Deus, sem aplausos, sem plateia, sem elogios, só você e Ele. E quando Deus é tudo o que você tem, você descobre que Ele é tudo o que você precisa. Foi no deserto que o povo de Israel viu maná cair do céu. Foi lá que eles beberam água da rocha. Foi lá que suas roupas não envelheceram e seus pés não incharam por 40 anos. Isso nos mostra que o deserto não é lugar de morte, é lugar de milagre. Por isso, não amaldiçoe a estação que você está vivendo. Não murmure contra o terreno seco, porque é exatamente aí, nesse solo que parece infértil, que Deus vai te surpreender. No deserto, Deus te fará florescer. Não porque o deserto é fértil, mas porque ele é poderoso. Salmos 92:12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Palmeiras florescem no calor. Cedros crescem em terrenos desafiadores. O lugar não define o resultado. A raiz, sim. E se sua raiz está na palavra, você vai florescer onde ninguém imaginava. Você vai frutificar onde só havia secura. Porque onde Deus planta, nenhum deserto resiste. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando vier o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Jeremias 17:7-8. O segredo não está no lugar. O segredo está em quem te sustenta nesse lugar. Você pode estar passando por um deserto, mas se suas raízes estão em Deus, você continua de pé, você continua firme, você continua verde por dentro, mesmo quando tudo ao redor está seco. Jeremias 17:7-8 descreve isso com clareza. A árvore que confia no Senhor não teme o calor, não se abala com a estiagem e continua dando fruto até quando o ambiente é desfavorável. Sabe por quê? Porque ela está conectada com a fonte. Assim é você quando decide confiar em Deus em vez de confiar nas circunstâncias. Quando o cenário é deserto, mas o seu coração está regado pela palavra, você floresce onde ninguém imaginava que algo poderia crescer. Deus te plantou aí por um motivo. Não foi erro, não foi castigo, foi propósito. Porque Ele é glorificado quando faz florescer onde ninguém mais conseguiria plantar. Lembre-se de Gideão. Ele se sentia o menor da sua casa, a casa mais insignificante de toda uma tribo. Mas foi exatamente esse homem que Deus escolheu para liderar uma vitória com apenas 300 homens contra um exército inimigo. Por quê? Porque Deus é especialista em escolher o improvável. É no improvável que Ele manifesta o impossível. E você, que hoje se sente pequeno, esquecido, desvalorizado, vai viver uma fase onde Deus vai mostrar que o que Ele constrói no secreto, Ele exalta no tempo certo. Isaías 41:18 é uma promessa viva sobre isso. Farei brotar rios em colinas estéreis e fontes nos vales profundos. Transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Preste atenção nessa palavra. Transformarei não é consertar, não é ajustar, é transformar. O que hoje é deserto, Deus vai transformar em lago. O que hoje é chão seco, Ele vai fazer jorrar mananciais. E sabe o que isso significa? Que o lugar onde você chorou vai ser o lugar onde você vai celebrar. O lugar onde você sentiu dor vai ser onde você verá cura. O mesmo lugar onde você pensou em desistir vai ser o solo do seu testemunho mais poderoso. Você está vivendo um processo e nesse processo Deus está cavando mais fundo. Quanto mais fundo a raiz, mais alta será a árvore.
e quanto mais sólida a raiz, mais forte será a frutificação. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58:11. Você já sentiu sua alma seca? Não o corpo, não as emoções, a alma. Aquela sensação de que algo dentro de você está sem cor, sem vida, como um campo abandonado. Você ora, mas parece que não sobe. Você espera, mas parece que nada muda. Você acredita, mas sente que está no limite. Mas Deus conhece o estado da tua alma, e é exatamente por isso que Ele te fez ouvir essa palavra. Isaías 58:11 não fala de abundância comum, não fala de luxo, nem de conforto material. Fala de ser saciado no meio da sequidão. Fartará a tua alma em lugares áridos. Você percebe o poder disso? Mesmo no ambiente seco, a alma será farta. Mesmo quando ao redor tudo parece seco, por dentro haverá água viva. Isso só acontece quando Deus é a sua fonte. Quando a palavra dele é a sua raiz. Quando você decide confiar mais no que ele prometeu do que no que você sente. O texto continua dizendo: e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha que lindo! Um jardim no meio da sequidão. Não uma planta isolada. Um jardim completo, colorido, cheio de vida, frutífero e mais, como um manancial. Não uma poça, não uma gota, não algo que depende da chuva externa. Um manancial é fonte interna, é fluxo constante. É Deus dentro de você produzindo vida, onde o mundo só vê poeira. Muitas pessoas pensam que florescer depende de ambiente, de clima favorável, de gente apoiando, de condições perfeitas. Mas você é prova de que Deus pode fazer florescer até em campos rachados. A sua vida não será definida pelo deserto que você atravessou, mas pelo Deus que atravessou com você. Quando você confia nele, você se torna um manancial. E sabe o que isso significa? Que você não vai apenas sobreviver. Você vai sustentar outros com o que ele está gerando dentro de você. O seu testemunho vai alimentar pessoas. Sua história vai ser resposta para outros que estão em deserto agora. A sua dor vai se transformar em ministério. Você pode até estar sozinho nesse lugar hoje, mas Deus te lembra. Você não está estagnado, você está sendo regado. E é por isso que o crescimento vai chegar. Silencioso no início, mas visível no tempo certo. E quando as pessoas olharem, vão se perguntar: como é que isso floresceu nesse lugar? E você vai responder: foi Deus, foi Ele quem regou, foi Ele quem sustentou, foi Ele quem fez. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmos 125:1. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra estava destinada ao seu coração. Você pode estar atravessando um tempo difícil, talvez se sentindo num deserto sem fim, cercado de incertezas e escassez. Mas Deus te trouxe até aqui para declarar com autoridade do céu: vai florescer. Aquilo que parecia morto vai florescer. Aquilo que parecia seco vai reviver. Aquilo que parecia esquecido será visitado novamente pela mão de Deus. Você não está sozinho. Você não foi deixado para trás. Você está em processo. E esse processo é o caminho até o florescimento. Deus não erra em seus planos. Ele não falha em seus tempos. Ele não se engana com quem escolhe. Se Ele plantou você nesse lugar, é porque Ele já viu o fruto que vai sair daí. Você pode até não ver agora, pode até duvidar em alguns momentos, mas isso não muda quem Ele é. Ele é fiel.
e a fidelidade dele é suficiente para transformar um terreno seco num jardim. É suficiente para fazer de você uma fonte no meio do deserto. É suficiente para sustentar a tua alma enquanto a resposta não chega. Por isso, não olhe mais para a secura. Olhe para o Deus que rega. Não olhe para o tempo de espera. Olhe para a promessa que está se cumprindo mesmo em silêncio. Você vai florescer. E quando isso acontecer, Deus vai usar o seu florescimento para curar outros, para alimentar outros, para encorajar aqueles que ainda estão no deserto. Porque tudo o que Ele faz em você, Ele faz com propósito. Nada será desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhum tempo de solidão, nenhuma oração feita em voz baixa. Tudo será transformado em vida visível. Oração final. Senhor, obrigado por essa palavra que nos alcança até quando o coração está seco. Obrigado porque mesmo no deserto, o Senhor continua presente. Tu és a fonte que não seca. Tu és o jardineiro que cuida mesmo quando o solo parece abandonado. Hoje eu te peço, rega a minha fé. Faz florescer em mim aquilo que já morreu. Renova minha esperança. Alinha meu coração com os teus tempos. Eu confio que o Senhor não me trouxe até aqui para morrer na secura, mas para florescer onde ninguém mais acreditava que haveria vida. E quando isso acontecer, que toda a glória seja tua. Em nome de Jesus, amém. Você vai florescer onde só havia secura, porque quando Deus decide regar, nem o deserto resiste.